Muitas vezes as circunstâncias contrárias à nossa vontade, circunstâncias difíceis, as lutas, as aflições, fazem o crente ficar abatido. Esse é o estudo de número 851 aqui do nosso canal Jabó que vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo e que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nesses momentos do abatimento do crente, nós precisamos nos fortalecer. Não podemos desistir de servir ao Senhor. Vamos ao nosso tema. Deus restaura o abatido. O nosso texto base está no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 25, que diz: Eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Que promessa maravilhosa! Restaurar é pôr em bom estado, é reparar, é recuperar, restabelecer e consertar. E abatido significa cansado, desanimado, prostrado, debilitado, deprimido, significa enfraquecido, esgotado e até mesmo frustrado. E a Bíblia nos mostra a importância de termos as nossas forças e o nosso ânimo restaurado em todos os momentos, principalmente no que diz respeito às coisas espirituais. Nós podemos nos recordar do rei Amaleque. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles caminharam pelo deserto para poderem chegar à terra prometida. Eles tinham que passar pelas terras do rei Amaleque. Deuteronômio capítulo 25, verso 18 diz: Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. O exército do rei Amaleque foi ferir aqueles que estavam vulneráveis, aqueles que estavam para trás, aqueles que estavam fracos, abatidos e cansados. Amaleque, ele foi traiçoeiro, ele sabia que era mais fácil ferir os cansados e abatidos, pois não tinham forças para se protegerem, para se defenderem. Esta é uma estratégia de guerra. Josué capítulo 10, verso 19 nos mostra: Vós, porém, não vos detenhais, persegui os vossos inimigos, matando os que estão ficando atrás, não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas mãos. Era a estratégia de guerra, e nós vamos olhar essa estratégia de guerra pelo lado espiritual. Se lembrarmos, antes de Josué se tornar o líder dos israelitas, de substituir a Moisés, porque Moisés já era morto, o Senhor, ele animou a Josué. Às vezes podemos parar para pensar quantas circunstâncias difíceis acontecem conosco e nos deixa abatido. A morte de Moisés pode ter deixado Josué abatido e guiar aquele povo, um povo difícil, um povo rebelde, um povo ingrato, um povo murmurador, pode ter deixado Josué sem forças para realizar aquela missão, a missão que Deus tinha dado a ele. Josué no capítulo 1, verso 9 diz: Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Deus fortaleceu a Josué, Deus animou a Josué, Deus deu uma ordem para que Josué não tivesse medo.
pois o Todo-Poderoso, Ele estaria com eles. E se parar para pensar, nós estamos numa caminhada, muitas vezes atravessando o deserto, ficamos abatidos, mas vamos nos lembrar o que Deus disse para Josué: você tem que ser forte, você não pode se apavorar, você não pode ter medo, porque a presença, o Todo-Poderoso, com a tua gloriosa e maravilhosa presença, está com você. Louvado seja Deus! O apóstolo Paulo nos ensina que nós podemos chegar a ficar abatidos. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 8 e o verso 9, sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança, somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que lição tremenda que Paulo está nos ensinando. Podemos ficar sim abatidos, mas não somos destruídos, porque a nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso. E quantas pessoas na hora da batalha ficam abatidas, ficam desanimadas, principalmente por olharem a situação que estão vivendo não como uma situação de guerra. Eles fazem iguais aos israelitas. O motivo de Deus ter permitido os amalequitas ferir os que estavam fracos, abatidos e cansados não era somente fisicamente, não, mas era porque eles tinham murmurado contra o Senhor. A murmuração entristece o Senhor, e você não pode se esquecer que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 14, verso 15 diz: fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Então você observa Paulo falando: não podemos ser murmuradores, não podemos ficar vivendo em contendas, alimentando mágoa, alimentando tristeza. Nós vivemos num mundo corrompido, num mundo perverso, mas neste mundo não estamos sós. Nesta caminhada nós não estamos sozinhos. O Deus Todo-Poderoso está conosco, e muitas causas podem levar o homem, podem levar o crente ao abatimento. Por exemplo, doenças, perdas materiais, o pecado, fazer o que desagrada a Deus, a decepção, a frustração e, por que não dizer, uma traição, ser incompreendido pelo outro, as finanças, a falta de reconhecimento. Tudo são causas que podem levar o homem a ficar abatido, e Paulo, ele nos dá um exemplo muito maravilhoso. Paulo, ele é um exemplo para nós, porque ele passou por diversos sofrimentos, por aflições, ele passou por traições, por desafios. Paulo passou por incertezas, ele mesmo esteve abatido, mas olha o que o Senhor fez. Vamos ver? 2 Coríntios capítulo 7, verso 6, que diz: Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Paulo, ele estava falando aos irmãos de Corinto que sofreram aflições, lutas por fora e temores por dentro. Ele não estava só nesses momentos de aflições, de lutas por fora e temores por dentro, quando eles estavam na Macedônia. E com a chegada de Tito, Tito foi mensageiro de boas notícias. Tito falou da saudade, falou do choro, falou do zelo dos irmãos de Corinto, falou do amor dos irmãos de Corinto por Paulo, e isto consolou, isto alegrou a Paulo e aqueles que estavam com ele. Vamos nos lembrar também do espinho na carne que Paulo fala, e a Bíblia, ela relata que este espinho era tido por Paulo como um mensageiro de Satanás. E sabe o que ele fazia? Atormentava Paulo. Vamos ver a reação de Paulo diante desta situação?
ele perseverava em oração. Segundo Coríntios capítulo 12, verso 8, por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Ele orou 3 vezes, ele clamou ao Senhor, ele sabia que o Deus vivo que ele servia ouvia as orações e ele sabia que ele não estava só, ele sabia que Jesus intercedia por ele, mas também o Espírito Santo. Romanos no capítulo 8, verso 26 diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós. E olha como que ele intercede: com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. O nosso Deus, ele está conosco. O nosso Deus deixou o Espírito Santo morando dentro de nós, nos acompanhando, nos consolando, nos confortando e intercedendo por nós. Paulo, ele sabia que ele não estava só diante das circunstâncias, das adversidades, das dificuldades. Nunca se esqueça, assim como Paulo nos lembra, nós não estamos só. Isaías, ele também nos diz em Isaías 43, verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque se não fora o Senhor, como diz o salmista, se não fora o Senhor, os nossos inimigos teriam nos tragados vivos, as circunstâncias nos faria desanimar. E o Senhor, ele respondeu a oração de Paulo. Segundo Coríntios capítulo 12, o verso 9, a parte A diz assim: entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a declaração do Senhor para Paulo, olha a resposta que o Senhor deu para Paulo diante daquela circunstância, diante daquele mensageiro de Satanás que o atormentava. A resposta do Senhor foi: a minha graça te é suficiente. Graça é o favor que nós não merecemos, mas o Senhor, ele é bondoso, o Senhor age com misericórdia, mas o Senhor age no tempo dele. E a resposta de Deus para Paulo foi: eu não vou te tirar desta situação. Ou seja, sabe o que o Senhor falou para Paulo? Não, foi o que Deus disse para Paulo: eu não vou fazer o que você quer, Paulo. E Paulo, ao invés de murmurar, ao invés dele pegar e falar assim: mas Senhor, olha quantas coisas que eu faço para a tua glória, olha quantas vezes eu já preguei, quantas vezes eu já sofri. Mas Paulo não fez isso. Sabe qual foi a atitude de Paulo e que tem que ser a nossa atitude? Confiar no Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 5, Salomão nos ensina: confia no Senhor, mas é de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Quantas pessoas querem se justificar diante de Deus, quantas pessoas querem ser merecedoras do favor do Senhor, mas é a graça do Senhor que nos é suficiente. Paulo poderia falar para o Senhor: Senhor, eu estou triste porque o Senhor não quer me tirar desta situação, mas Paulo, ele escolheu confiar no Senhor. E é interessante que a atitude de Paulo é uma atitude que nós devemos ter. Segundo Coríntios capítulo 12, verso 9, a parte B do versículo diz: sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Para um pouco para pensar. Paulo entendeu que melhor do que ele ter sido atendido por Deus era confiar no Senhor, era ter o poder de Deus na vida dele, porque o Senhor o usava. Paulo sabia que a graça, que o amor, que a bondade do Senhor era suficiente para que ele fosse feliz, mesmo com aquele mensageiro de Satanás o atormentando, mesmo nas horas que ele se encontrava abatido. Segundo Coríntios
Coríntios capítulo 12, verso 10 diz: por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Tem situações na vida da gente que nós não conseguimos mudar, mas quando confiamos no Senhor inteiramente, aprendemos a descansar no Senhor e a aguardar o agir de Deus, porque a graça de Deus na nossa vida é suficiente para nos sustentar. Outra pessoa que se fortalecia no Senhor e confiava no Senhor, que a Bíblia nos mostra, era Davi. Salmo 56, verso 3 diz assim: todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Fica pensando, quando o medo vier atacar, é uma coisa que nós precisamos ter em mente diante de qualquer situação, diante de qualquer circunstância. Nós precisamos confiar no Senhor. E Paulo, ele não se alimentava do abatimento, ele não alimentava o abatimento que estava nele. Provérbios 17, 22, Salomão nos ensina que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O abatimento faz adoecer psiquicamente e também fisicamente. O abatimento, muitas vezes, faz o homem desistir de servir ao Senhor. E Paulo, além dele não alimentar o abatimento, dele não se conformar em estar abatido, Paulo, ele aceitava ser consolado pelo Senhor. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 4 diz que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Paulo aceitava o consolo do Senhor para que ele pudesse também, como um instrumento afiado nas mãos de Deus, consolar aqueles que passavam por tribulação. E Paulo, ele se fortalecia no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, diante das aflições, não desista, não deixe de servir ao Senhor, não murmure, não reclame, mas busque fortalecimento no Senhor, porque a graça do Senhor é suficiente na tua vida. E Paulo, além dele não alimentar o abatimento, ele também não alimentava o desânimo. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 16 diz: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior, ainda que essa carcaça aqui esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Paulo tinha todos os motivos para não querer mais seguir em frente, para não querer mais servir ao Senhor, mas ele não alimentava o desânimo e ele prosseguia para o alvo do apóstolo Paulo era Cristo, era o reino de Deus. E Paulo sabia da importância do fortalecimento no Senhor e ele ensinou aos irmãos de Colossenses capítulo 1, verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. O abatimento pode vir nos atacar assim como o medo, mas nós precisamos rejeitar, nós precisamos não alimentar, nós precisamos nos fortalecer no Senhor para termos constância, para termos firmeza de ânimo. Nós precisamos do poder maravilhoso da força do Senhor. Paulo, ele confiava no poder de Deus e Paulo orava pelos irmãos de Éfeso para que o Senhor os fortalecesse. Efésios capítulo 3, verso 16, oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas ele vos fortaleça
fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Quando estamos abatidos, cansados, chateados e desanimados, é necessário buscarmos força no Senhor. Pedimos ao Senhor para nos fortalecer no âmago do nosso ser, de dentro para fora. E o rei Davi, ele nos ensina que o Senhor, ele é poderoso, e sabe o que ele faz com os abatidos? O Senhor levanta. Salmo 146, verso 8 diz: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Se você está angustiado, se você está chateado, está entristecido, levante-se, se posicione diante do Senhor, busque forças no Senhor, porque o Senhor te fortalece. E o profeta Jeremias nos mostra que o Senhor restaura, o Senhor anima, o Senhor dá força aos que estão enfraquecidos. Lembra do nosso texto base? Vamos conferir mais uma vez. Jeremias capítulo 31, verso 25. Eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Você lembra o que significa restaurar? Significa simplesmente: eu vou pôr em bom estado. Olha que tremendo que Deus fala para você. Se você se encontrar abatido, o Senhor te restabelece. O Senhor te coloca em bom estado. Louvado seja o Deus, o nosso Deus vivo, o nosso Deus todo-poderoso, o nosso Deus que nos restaura, o nosso Deus que nos dá ânimo. Glórias a Deus. E ainda o autor de Hebreus, ele nos mostra que os heróis da fé, eles também passaram por momentos de abatimento, mas sabe qual foi a atitude dos heróis da fé? Eles tiraram forças da fraqueza. Hebreus capítulo 11, verso 34 diz: extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Sabe o que eles fizeram? Eles agiram pela fé e foram fortalecidos pelo Senhor. Eu vou começar a concluir. Se você se encontra abatido, se você se encontra com poucas forças para continuar na caminhada, se as tuas forças não é suficiente para você buscar ao Senhor, clame a Ele. Se lembre das lutas, das aflições, das circunstâncias contrárias do apóstolo Paulo e dos heróis da fé. Lembre-se que Deus, ele te fortalece, que Deus te restaura, que Deus te renova através da oração, através da leitura e da meditação da palavra de Deus, através da sua obediência. É nesses momentos de abatimento, de luta, de sofrimento, que é necessário você se lembrar que você precisa negar a si mesmo e você precisa crer no Deus Todo-Poderoso que te restaura, que te confirma e que te fortalece. Eu vou concluir com 1 Pedro capítulo 5, verso 10, que diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Esse é o Deus vivo que nós servimos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e dá o seu like, dá o seu joinha. Se caso você não se inscreveu no canal Jaboque, vamos orar? Se inscreva e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.